retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida. Tu me conheces quando estou sentado, tu me conheces quando estou de pé, vês claramente quando estou andando, quando repouso tu também me vês. Se pelas costas sinto que me abranges, também de frente sei que me percebes. Para ficar longe do teu espírito, aonde irei, não sei. Para onde irei, para onde fugirei? Se subo ao céu ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Para onde irei, para onde fugirei? Se estás no alto da montanha verdejante, ou nos confins do mar. Agora diga se Deus não conhece a gente de todas as formas. E aliás, esse é o Salmo 138, mas ele tem outras estrofes. Você conhece o Salmo 38 na Bíblia, 138. E de repente, vai dizer, se eu disser que as trevas me escondam e que não haja luz onde eu passar, para ti, Senhor, as trevas, a noite é clara como o dia, porque nada se oculta ao teu divino olhar. Essa é a sequência da canção, mas nós só cantamos o refrão e a primeira estrofe. Para onde irei? Não há como fugir da presença de Deus. Podemos subir aos céus, descer aos mares, escondermos-nos nos abismos, mas Ele nos vê. E Ele não nos vê como alguém que está fiscalizando, como alguém que está julgando, mas somente como alguém que nos ama e está velando e zelando. Lá no livro do Cântico dos Cânticos, há um versículo que diz: Ele, o Senhor, não dorme nem dormita, não dorme nem cochila, porque Ele está sempre velando e zelando por cada um de nós. Então, isso aí é uma palavra de força para cada um de nós. Não importa. E, aliás, se a gente não quer perceber a presença dele na nossa vida, ainda assim, ele fica. Porque é assim. Quando um pai, uma mãe, o filho não está perto, ou porque não quer, ou porque não pode, porque está longe trabalhando ou estudando, mas não sai da presença do pensamento dos pais. É rezando por ele, é todo dia, na hora da refeição e tudo. Então não adianta. E quando a gente não está perto de Deus porque não quer, não é? Ou não pode, ou não quer, porque a vida é feita de escolhas, ainda assim o Senhor nos acha. Não adianta se esconder, não é, Leia? Com certeza absoluta. Onde quer que estejamos, Ele está nos vendo. Mais uma vez eu repito, porque nos ama. E Ele quer cuidar de nós. Também um outro versículo da palavra de Deus que diz: Ele cuida de nós como a galinha cuida dos seus pintainhos, dos seus rebentos, dos seus pintinhos, dos seus filhotes. Está ali com as asas. Nós debaixo do amparo das asas de Deus. Quer dizer alguma coisa antes de eu falar do Gênesis? Justamente por isso nós trouxemos aqui essa reflexão, essa palavra belíssima e muitas vezes até desconhecida, não é? Pela maioria, uma história linda que aconteceu e que a gente traz hoje, Retalhos da Vida, para a sua reflexão, para a nossa reflexão. Eu pergunto a você. Eu não tinha muita noção, eu tive que escutar para dizer, é mesmo. E eu pergunto a você, talvez de início você não se lembre. Quando eu falar, você vai dizer, é mesmo. Há coisas que estão meio latentes, adormecidas. Quando alguém nos recorda, ela vem à mente, ao nível da presença, né? Do consciente. Muito bem. Então, eu pergunto a você, se você se lembra, qual foi o primeiro diálogo que Deus teve no paraíso? Com quem foi
o primeiro momento de conversa, fulano, fulana, Deus fala, o outro responde. Porque tudo a gente sabe, Deus criou, e Deus fez, e Deus permitiu, e Deus viu que tudo era bom. E há um momento em que Deus fala, em que Deus conversa com alguém. Você se lembra? Então, para a gente não perder muito tempo, vou só aguçar a nossa mente. Está no capítulo 3, versículos do 6 até o 11 do livro do Gênesis. Como é lindo e profundo. Tá aqui, ó. Tá aqui. Todo riscado. Porque é muito importante a gente estar lendo e cravando, e gravando, e escrevendo, para tentar pedir a misericórdia de Deus, que nós não mais nos esqueçamos daquilo que Ele nos fala com tanto amor, tendo inspirado aos escritores humanos, e que nós não só não percamos de vista, como cuidemos sempre em viver. Como é que começa o versículo 6, Sônia? Começa assim, ó. A mulher, vendo que o fruto... E quem é essa mulher? Eva. Eva. Vamos interpretando. Comecinho da Bíblia. Eva. Vendo que o fruto da árvore era bom. Que árvore? Aquela que Deus tinha dito a ela. Não coma dessa árvore. Não disse coma do fruto. a Adão e a Eva. Adão e a Eva disse aos dois. Então, olha. Ela, vendo que o fruto era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. E aí vem o versículo 7 que diz assim: então, após comerem aquele fruto de belo aspecto e gostoso, ela o apresentou ao seu marido e ambos comeram. E aí o versículo 7 diz: então, os seus olhos, os olhos de ambos, Adão e Eva, se abriram. No momento que eu tomei consciência, os olhos se abrem. Eu posso não admitir, mas os olhos se abrem. Se eu faço uma coisa digna e edificante, meu coração diz: parabéns. Mas que eu não fique vaidoso nem orgulhoso, senão pela humildade de Deus que é colocada em nosso coração. Mas se eu também faço, digo, omito alguma coisa errada, o meu coração diz: pisou na bola. Você faz isso também no seu coração, não faz? Você sente isso, né? Então, eles sentiram que os olhos se lhe abriram. E vendo que estavam nus, o pecado, o erro, nos deixa nus. A gente fica desarvorado. A gente fica sem recurso. A gente fica nu. A gente se sente perdido quando tem consciência que errou. Viram que estavam nus, tomaram folhas da figueira, ligaram-nas, juntaram-nas e fizeram cinturas para si. E o versículo 8? E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim, no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher, Adão e Eva, o homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor. Do Senhor Deus. No meio das árvores do jardim. No momento que eles comeram o fruto da árvore proibida, não era fruto que ia fazer nem isso nem aquilo, apenas o Senhor, assim como os senhores, pais e mães e educadores, tem para querer ver seus filhos crescerem em dignidade, em honra, em sensatez. Tem que colocar limites, tem que falar de disciplina, tem que falar de obediência. Não é troca de figurinhas, não somos coleguinhas. Pai e mãe não é coleguinha, não é miguinha não. Pai e mãe são, em nome de Deus, aqueles que trouxeram o filho à terra e terão que devolvê-lo a Deus. E tem que haver limites, tem que haver disciplina, tem que haver aquele que é o líder e aqueles que são os liderados. Então, quando eles estavam já nus, escondidos, não é, Sônia? Isso. Eles escutaram os passos de Deus, caminhando pelo jardim do Éden, pelo paraíso. E aí continua o versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás?
Pronto. É essa a grande pergunta. É essa a grande pergunta. Onde estás? Essa foi a primeira frase endereçada de Deus ao coração de alguém. Do coração de Deus para o coração de alguém. Ele sabia que eles haviam comido o fruto. Ele sabia que eles estavam que estava por ali, envergonhados. Ele sabia, e ele sabe, quando eu como o fruto da árvore proibida, quando nós fazemos algo que magoa o coração dele, porque magoa o coração do nosso irmão, da nossa filha, do nosso esposo, do nosso funcionário, do nosso vizinho, de quem quer que seja. Ele sabe quando fizemos. Ele vê nosso coração. Não adianta a gente se esconder. Se eu disser que as trevas me escondam e que não haja luz onde eu passar, para ti, Senhor, as trevas são claras como o dia. Nada se esconde ao teu divino olhar. E de repente, ele falou para o Adão. Ele olhou, aqui no versículo 9 diz: onde estás? E aí? E Adão respondeu: ouvi o barulho dos seus passos no jardim, tive medo, porque estou nu, e ocultei-me e escondi-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido da árvore que eu te havia proibido de comer? Do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? Pronto. Encerra aí. Você se achou interessante? E permita Deus, e queira Deus que você tenha achado muito interessante aos nossos ouvidos, ao nosso intelecto, mas muito especial e tocante ao nosso coração. E queira ler o versículo 12, 13, 14, 15. E, aliás, comece desde o versículo 1, nesse capítulo 3. Capítulo 3, versículos do 1 até o 24, mas nós lemos no capítulo 3, dos versículos 6 até o 11. Essa é a temática. Onde estás? Deus perguntou a Adão, que já estava nu, porque havia comido. Esse nu, meus amados irmãos, é um sentido figurado. Necessariamente, o Adão e a Eva eles não estavam vestidos com uma roupa, nem de tecido, nem de folha. Apenas quer mostrar teologicamente que eles, ao fazerem aquilo que contrariou a norma do Senhor, eles se sentiram a descoberto. Desprotegidos. Eles se sentiram desprotegidos. Eles se sentiram nus. E essa palavra, quando ele diz assim, a palavra diz que ele sentiu medo. Primeiro, não é? Vergonha. Vergonha. Ele sentiu o desejo de se esconder. E é isso que acontece conosco quando a gente desobedece a Deus, quando a gente peca, porque o que é pecar? É desobedecer a lei de Deus, de alguma forma, não é? Então, quando a gente peca, a nossa tendência é recuar, é se afastar de Deus, né? Mas Deus sabe, quando Deus chegou lá, que ele percebeu já tudo, ele deixou, ele sabia que eles estavam nus, sabia que eles estavam escondidos com vergonha, que tinham comido do fruto da árvore proibida. Mas ele disse: onde estão vocês? Quer dizer, ele deu a oportunidade para que eles reconhecessem o erro. E eles humildemente, Leia, eles se acusaram, não é isso? Eles se acusaram, dizendo: Senhor, foi isso mesmo. A gente está aqui porque a gente comeu realmente da fruta, né? Eles reconheceram. Eu quero mais uma vez recordar, por favor. Não significa essa fala que eles estavam pelados, sem roupa. Esse estar nu é estar vulnerável. É estar desprotegido. Fui reconhecido no meu pecado. Descobriram a minha fragilidade. Descobriram a minha pequenez, o meu barro, o meu ser nada, o meu ser zero. É isso que aconteceu. Esse é o estar nu.
Se você for flagrado em alguma atitude deselegante, você se sente nu. Não tem para onde correr. Descobriram que eu pisei na bola. Então foi isso. Não é que eles estavam nus, não. E não é que eles arrumaram barreiras. Esse nu não é literalmente falando, meus irmãos. Nós precisamos entender isso na orientação bíblica. E o estar nu é a condição de todos nós que nos sentimos distantes, digamos assim, de Deus, por vergonha, por medo. E quando Jesus, o Deus, né? Quando Deus perguntou a eles, e quem te revelou isso? Quem te revelou? Então é aquela forma que Deus permitiu para que eles usassem a consciência e se acusassem. E foi o que aconteceu. Então, o amor de Deus, ele se aproxima de nós toda hora. Mas é preciso que a gente queira. É preciso que a gente permita, se reconheça, admita nossa fragilidade, nosso pecado, nossa fraqueza, para que Deus realmente, a gente sinta esse amor de Deus. Porque Deus já nos ama. Independente, é como uma mãe, um pai. Ama independente do que o filho é ou faz. Né? Então, mas nem por isso pode deixar de corrigir. Não pode só ficar, bichinho, coitadinho, pequenininho. Toda ação tem uma reação. Toda escolha tem uma reação. Eu escolhi isso, eu vou colher isso. Eu escolhi aquilo, os frutos serão outros. Eu preciso ser muito sensato e pedir a Deus força, coragem e determinação para eu saber escolher o melhor. E o Adão disse, eu tive medo, Senhor, porque eu vi que eu fiz errado. Porque eu vi que eu violei o nosso pacto. Vós pedistes, determinastes, porque numa casa há determinação. Meu filho, você queria fazer isso ou aquilo? Meu filho, olha, você chega às 22, às 23, mas não chega às 24. Tem que haver norma. E Deus colocou a norma. E de repente, ele sentiu medo. Quando a gente erra, diz aqui o nosso texto, Deus disse, porventura teríeis comido do fruto? Mas eu queria fechar, você ia dizer alguma coisa, porque depois eu quero fazer uma outra pergunta. Quando você falou de frutos, eu me lembro sempre de uma frase que eu escutei um dia e acho muito bonita e muito própria para cada um de nós, né? Deus, ele é tão amoroso que ele nos dá a liberdade de plantarmos as sementes que quisermos, plantarmos o que quisermos, mas ele é tão justo que a gente só planta, ele permite que a gente só colha aquilo que plantou. Então é preciso a gente ter cuidado. Leia, eu quero só retomar aqui o versículo que diz assim, a mulher, o versículo 6, ele diz assim, a mulher vendo que o fruto da árvore proibida era bom para comer, de agradável aspecto e é muito apropriado para abrir a inteligência. Por que a gente peca? Porque a gente vai muitas vezes, algo nos impressiona pela beleza. O pecado, ele sempre vem como uma armadilha. Ou pelo que é mais fácil. Pelo que é mais fácil, não é? Pelo que é mais do meu agrado. Muitas vezes, nós, por impulso, a gente dá respostas grosseiras, a gente machuca até com a língua, porque é mais cômodo para nós. Né? Então, isso tudo é preciso que realmente a gente extirpe da vida da gente. A gente não deixe, cuide de tirar essas sementes de dentro de nós, para que a gente só plante sementes boas. E vamos, de repente, começar a fechar esse bloco, mas eu quero deixar no seu, no meu, no da Sônia, de todos nós que estamos aqui na TV Futuro, na TV Potiguar, a pergunta: onde você está? Há, nesse momento, algum medo que você esteja vivendo? Você, sem querer ou por opção consciente, às vezes a gente erra sem perceber,
se arrepende e volta ao prumo. Às vezes a gente erra por opção. Você está vivendo algum medo de Deus? Deus não impõe medo, a gente é que sente, porque não tem confiança nele, confiança filial. Você está vivendo algum medo? Onde você está agora? Em que clima? Em que pedaço? Em que momento? O que é que está acontecendo com sua vida hoje? Você está inimigo de alguém? Você está negando a palavra a alguém? Você demitiu alguém por raiva? Você falou mal de alguém para ver o circo pegar fogo? Você gostou quando alguém foi prejudicado? Porque alguém teve um acidente, a moto teve perda total? Onde você está agora? Em que patamar de espiritualidade está o seu coração hoje? Volte-se para Deus. Deus, quando procurou Adão e Eva, foi para ajudá-los a se reconciliarem. E a gente vai ficando então por aqui nesse primeiro bloco e aguarda você daqui a pouco. Para onde irei? Para onde fugirei? Abra sua Bíblia e leia as frases que Jesus falou, uma lição de humildade, um dia Ele nos deixou. Abra sua Bíblia e siga o exemplo desse homem puro, pois quem sabe lendo a Bíblia, clareia o seu caminho escuro. Abra sua Bíblia e reze nas horas de desesperança, porque depois da tempestade vem a bonança. Abra sua Bíblia e creia na grande força de Jesus. Você vai sentir bem mais leve o peso da sua cruz. Abra sua Bíblia. Não a deixe guardada num móvel, numa estante, numa gaveta, embaixo do travesseiro. Ela, desculpe a expressão, entre aspas, é prato cheio de comida que nos sustenta e alimenta e conduz à vida eterna. Abra sua Bíblia, leia, grafe, recorde, rumine, reflita e peça a Deus que você aprenda a viver e proclamar. E aqui nós encontramos, minha gente, todas as respostas para as nossas indagações, para as nossas dúvidas, para as nossas tristezas, conflitos, dissabores, decepções, insegurança, tudo aqui. Essa canção que nós cantamos está num dos nossos CDs que se chama Mais Que Sonho. A segunda parte ela diz assim, olha que verdade, cada página da Bíblia nos ensina uma lição. Jesus de Nazaré pregava que todos nós somos irmãos. Se a gente lê isso na palavra, a gente vai ter força de dizer, outros viveram isso, eu também posso viver. Acabar com as intrigas. Aqui está orientando. Só existe uma verdade e ela está na lei de Deus, né? Então, se é isso que Deus quer de nós e deixou esse testamento como uma conduta de vida, um programa de vida para nós, como é que a gente pode fazer a vontade de Deus sem saber qual é, sem ler a sua palavra? Então hoje nosso programa está refletindo também isso, a necessidade de nos debruçarmos na palavra de Deus, de ler, entender e viver. Aí sim a gente anuncia, porque a gente anuncia com a própria vida. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem uma orientação muito rica, muito especial, apropriada na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Você lê pra gente, Sônia? Leio. A sua é a mesma versão da Bíblia, 16 né? e 17. Leia, por favor. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra.
Meu Deus. Escutamos isso, ó. Você me permita, eu vou repetir. É o mesmo que ela falou. É apenas para Vale enfatizar. a pena, é. Abra a sua Bíblia. 2 Timóteo, 2ª carta. São Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo. A primeira, óbvio, e essa é a segunda. Capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura, do Gênesis ao Apocalipse, todos os 73 livros, 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus é o grande autor espiritual e Ele inspirou escritores humanos, homens de boa vontade que escreveram aquilo que Deus lhes inspirou e é palavra de vida para nós. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça homens dignos, cidadãos honrados, homens buscando a santidade. Por ela, pela palavra que está na Escritura, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. O perfeito que aqui está dizendo é perfeito naquele possível desejo de fazer ao ser humano. É o perfeito que eu posso. Eu vou fazer um bolo, é o melhor. Perfeito. Eu vou estender 100%. uma cama, muito bem, é fazer o meu 100%. É estar sendo perfeito, né? Perfeito como Deus? Só Deus. E nós escutamos sempre isso na nossa casa, escutamos dos nossos pais, dos nossos avós, sempre alguém, um caso raro de alguém que nunca ouviu de seus, não é? De seus pais, ou seus avós, ou seus tios, a palavra de Deus, mas nós ouvimos. E olha, vê bem, ainda em 2 Timóteo, no capítulo 14, no capítulo 3, versículo 14, olha o que diz. Olha que pedido de Deus para nós. Pedido não, eu acho que é uma convocação, é uma ordem. Uma intimação. Intimação. É. Permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste? Quem é que nos ensina? O Espírito Santo, através de alguém, através de alguma pessoa. Mas olha aqui o pedido, a intimação, como diz Leia, permanece firme. Se a gente permanecer firme, a gente vai ficar sempre de pé, forte na hora da provação. Tudo palavras edificantes, tudo palavras que nos fazem mergulhar em águas mais profundas, tomar novas decisões, postarmos-nos ou tomarmos novas atitudes, mudarmos o nosso vocabulário, mudarmos o nosso vestir, mudarmos o nosso jeito de olhar. A palavra de Deus tem força, poder para nos transformar. Eu vou correndo lá de 2 Timóteo, Novo Testamento, para o livro do Eclesiástico, o livro do Antigo Testamento. Nós temos 2 livros de nomes parecidos, Eclesiastes e Eclesiástico. Esse ao qual eu me refiro agora é o livro do Eclesiástico, capítulo 2, versículos de 1 ao 6. Olha o que o escritor sagrado, abrindo seu coração à inspiração de Deus, escreveu para nós. Meu filho, você está escutando bem? Deus está falando para você, meu filho, minha filha, meu filho. Se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Vem chumbo grosso, a porta é estreita, é difícil, haverá contendas, haverá dificuldades. Eu quero, Sônia, pode prosseguir, que eu vou procurar uma frase que 10 minutos antes de virmos para a televisão, eu estava conversando no WhatsApp com uma pessoa que eu muito prezo e ela está assistindo agora. Você quer continuar essa leitura do Eclesiástico?
Enquanto isso, eu vou só pegar aqui, porque já está bem achado onde é que eu quero falar para nós essa frase tão significativa. Repita a citação, Eclesiástico 2. 2, 1 a 6. Olha, provação. Achou já achou? Já achei. Então, tá. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme. Frouxidão não chega ao céu. Permanece firme na justiça e no temor. E prepara a tua alma, a tua vida, o teu lombo, a tua moral para a provação todo dia. E eu falava exatamente às 12h02. Estava saindo de casa para a televisão e eu falava para essa pessoa muito querida: estamos de saída para a televisão. Rezem pelo êxito de mais uma luta do bem. O programa Retalhos da Vida, bem como os outros dessa natureza, são com certeza uma afronta ao demônio. E eu não sabia que íamos falar isso, mas eu pedi essas orações para que essa pessoa e outras mais que nos ouvissem. Vocês não avaliam a luta, a dificuldade, a provação que cada dia se enfrenta para se manter o bem vencedor. Mas uma coisa temos certeza: o meu coração triunfará, garantiu-nos a Virgem Maria. Então eu continuo aqui, pode começar, continua. Eu falo um versículo, você fala outro. Você foi lá para o Antigo Testamento, agora eu vou lá para o Novo Testamento. Mas você não vai ler não tudo, de 1 a 6? Não, eu pensei que você ia ler. Eu leio um versículo, você lê outro. Eu volto ao número 1. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor e prepara a tua alma para a provação. Pode ir lendo que eu vou localizar. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade e da provação. Sofre as demoras de Deus. Não é eu pedir e Deus entregar. Eu pedir e Deus atender. Deus atende naquilo que eu preciso, não naquilo que necessariamente eu peço. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus. Espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento da tua vida tu te enriqueças. O número 4, achou? Aceita tudo que vier. Aceita tudo que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Nossa. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata. E os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da provação, da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera em Deus. Conserva o temor a Ele até na tua velhice. Olha aí, gente. Palavras de salvação, palavra de vida eterna, palavra de encorajamento. Mas é isso. Você quer ser bom? Vai sofrer. Você quer ser honesto? Vai sofrer. Você quer ser correto? Vai sofrer. Você quer ser um pai presente? Vai sofrer. Você quer ser uma mãe orante, uma mãe zelosa? Vai sofrer. Mas no fim, a vitória é daqueles. Lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus Cristo está falando no Sermão da Montanha, diz assim: felizes, misericordiosos, bem-aventurados aqueles que sofrem, porque serão consolados. Entrega-te e tu serás consolado. Aí vai para o Novo Testamento. Eu agora vou lá para a carta de São Tiago. E ainda baseado em provação. Só um minutinho. Não é lindo isso? Isso aqui não é força pra gente? Isso não faz a gente realmente mergulhar mais? E no que mergulha, eu olho pro relógio para ver se já está na hora. A gente tem mais uns 2 minutinhos. Então, olha o que diz aqui a carta de São Paulo, no capítulo 1, dos versículos 12 a 14. Ele diz assim: feliz o homem que suporta a tentação. Sabe por que suporta? Porque a tentação a gente não pode
evitar. A gente pode até tentar evitá-la, mas não evita 100%. A tentação pode chegar. Mas olha aqui o prêmio de quem consegue vencer a tentação. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, vale a pena se sustentar, superar, vencer, sofrer, entregando e buscando força em Deus, a fortaleza para superar aquela provação. E continua dizendo: ninguém, quando for tentado, diga, é Deus quem me tenta. Porque Deus é inacessível ao mal e não tenta ninguém. Não vamos culpar a Deus pelas coisas ruins que nos acontecem, não. Deus só quer o bem. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência que o atrai e o alicia. E o que é concupiscência? É a nossa tendência natural, carnal, né, ao pecado. Tendência ao pecado se chama concupiscência. Então isso faz com que muitas vezes trilhemos caminhos que vão nos levar a pecar, que a gente podia ter evitado desde o começo, mas às vezes a gente não tem força, né? Mas não é Deus. Em Deus a gente vai buscar a força de superar. Aí São Tiago mandando um recadinho para nós, né? E aí eu acho que a gente fecha esse bloco só com mais esse aqui, que está no livro dos Provérbios. Sim. Olha, Antigo Testamento, Novo Testamento. A Bíblia toda muito lindo, é recheada, gente. É permeada, é total. Palavras que nos levam à coragem, ao desejo. Primeiro ao desejo, depois à coragem, depois ao mergulho em águas mais profundas. Não dá para viver do jeito que está o mundo, gente. Cada dia mais eu lendo coisas nas redes sociais, eu me abalo, eu me estremeço, eu fico pensando, meu Deus, daqui a 2 anos, 5 anos, como estará a vida moral desse mundo? Porque cada dia mais as coisas são mais permissivas e nós abrindo a boca para engoli-las. Então, Leia, vale a pena ler. E também, assim, eu sinto que no mundo atual a tendência é muito grande da gente ir, se não tiver cuidado, a gente mesmo que está na caminhada, a gente pode escorregar, se sair fora do trilho. Porque o mundo oferece coisas demais para a gente ir tirando. Olha, tantas coisas, como Leia estava falando, nas redes sociais, a internet, tudo, que se a gente não tiver um senso, uma consciência crítica para usar, a gente vai deixando a nossa vida se afastar da fonte da vida, que é Deus. Então é como se essas coisas fossem ficando de lado, né? Então eu fecho aqui com o livro dos Provérbios. É tão bonito a gente dizer assim, o provérbio tal, o provérbio... Pois é, o livro dos Provérbios é um livro que tem exatamente 31 capítulos. Você, num final de semana, não é para ler leitura dinâmica. Primeiro uma leitura dinâmica, depois uma leitura meditativa, reflexiva, ruminante, para a gente entender o que está lendo. Não é só ler por ler, tem que ser palavra de vida. Para ser palavra de vida, tem que calar no meu coração. Então, o livro dos Provérbios, no capítulo 3, versículos do 1 ao 3, diz assim: meu filho, minha filha, não te esqueças de meu ensinamento e guarda meus preceitos em teu coração, porque com longos dias e anos de vida assegurar-te-ão eles, os meus preceitos, a tua felicidade. A tua felicidade está na proporção de tu viveres os meus preceitos. Oxalá a bondade e a fidelidade não se afastem de ti. Escuta, oxalá, tomara, queira Deus e queira você, meu irmão e minha irmã queridos, que a fidelidade e a bondade não se afastem de ti. Atas, amarras, grudas ao teu pescoço, porém, mais que isso, gravas no teu coração. Amém! Tá. Ai, como é empolgante! Retalhos da vida! Voltamos já! Abra sua Bíblia e leia! E
Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Me ampara sempre, Senhor Jesus. Eu preciso de ti. Com o teu amor sei que vou conseguir. Eu preciso de ti. Olha, dizer com muita propriedade, com muita força, acreditando no que diz. Com o teu amor, Senhor, eu sei que eu vou conseguir. E porque eu preciso de ti. Sozinho, meus irmãos, é muito difícil. Tudo isso que nós falamos até agora, é preciso que a gente sinta no coração o desejo de colocar em prática. Como colocar em prática todos os ensinamentos de Deus para nós? Não é? Nós estávamos Como falando, viver? nós estávamos falando muitas citações, mas mostrando o quanto nós devemos querer sorver, buscar, tirar delas o proveito para a nossa felicidade. Eu é que sou vitorioso, eu que sou vencedor, eu que sou felizardo, se eu sei viver a palavra de Deus na minha vida. Porém, como é que eu vou conseguir viver essa palavra? Tem agora a aplicação, a aplicabilidade daquilo que foi teoria. Como é que eu vou conseguir viver além da teoria? O que nós falamos, entre aspas, foi teoria. E colocá-la em prática, a fim de que realmente a palavra de Deus nos transforme. Então, um primeiro quê? Um primeiro porquê? Qual é, Sônia? Bom, primeiro que tudo é a gente abrir o coração. Perfeito. Deixar-se sentir sede de Deus. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Segundo, é crer que estas palavras são verdadeiramente palavras de vida eterna. Se eu achar que foi apenas um homem que escreveu, uma inteligência rara, privilegiada, superior, ainda não faz o meu coração mudar. Porque elas são palavras de vida eterna. Terceiro. É ouvir com humildade. O que significa ouvir com humildade? Significa acolher a palavra de Deus por si só. Eu não tenho que impor condições a Deus ou à igreja para poder acreditar, não é? Eu tenho que ouvir e crer. Como Léa falou, e crer que é verdade. Eu tenho que ter humildade de buscar viver isso. Abrindo o coração, crendo que são palavras de vida eterna, ouvindo com humildade, eu vou me esforçar imensa e intensamente para viver tudo isso que Deus me deu de presente, para que desemboque nisso ou disso a minha felicidade. É verdade. E o quinto motivo? Não tenho. Você botou aí? Buscar constantemente, uma das maneiras, tá, buscar constantemente a vida dos sacramentos, gente. A Eucaristia e a confissão, elas nos renovam. Sim. Totalmente. A igreja, ela orienta a confissão pelo menos uma vez no ano. Quer dizer, é maravilhoso. Aí a gente pensa, e é bom para a igreja a minha confissão? Não, é bom para mim. É bom para você. Quanto tempo faz que você não confessa? Não chega Quanto o sacerdote e diz, né? Quando a gente come o fruto da árvore proibida, a gente tem que se achegar ao sacerdote e dizer, eu comi o fruto, eu comi tal fruto. Gente, aborto não é nem fruto da árvore proibida, é a desgraça maior que se possa cometer. Mas de repente você criou uma situação difícil entre duas pessoas. É comer o fruto. Você precisa se desvencilhar disso. Você precisa ter leveza no seu coração, mas tirar a aflição do coração dos outros. Então, pela penitência, a confissão, a gente alivia o coração e alivia a aflição do outro. E também buscando a comunhão eucarística. Ela renova, gente. E número 6, experiência maravilhosa. Ler e meditar a palavra de Deus. Criar intimidade com a palavra de Deus, não é? Guardá-la no coração. Então, quando a gente... Isso é tão bom. Hoje, uma amiga minha me dizia, não é?
por telefone, ela dizia assim, olha, eu já li tanto o livro conheço a história do livro de Tobias todo. Mas é tão bom, porque sempre que a gente lê, sempre que a gente escuta, a gente vê algo novo. Então a gente se apaixona quando a gente se entrega, cria intimidade com a palavra de Deus, vai lendo e vai absorvendo, e essa palavra vai nos transformando, sem nem perceber, né? Também, um outro caminho para nós chegarmos à vivência dessa intimidade com o que Deus nos fala, é ter sempre, constantemente, uma vida de oração. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, aumenta o meu pavio, que é muito curto. Senhor, dá-me palavras mais doces, cândidas, suaves, porque eu tenho um palavrório que uma palavra meu é uma pancada em alguém. Dá-me mais docilidade, dá-me mais delicadeza. A minha delicadeza é como fosse um trator. Então, a gente estando sempre pedindo aquele que pode, Deus Todo-Poderoso, Deus concede-me, Deus ajuda-me, Deus me dê força. É impressionante. Inclusive, é muito interessante quando a gente se dedica a ter dentro de casa o cantinho da oração. Por quê? Porque aquilo que a gente vê, a gente se lembra. Não diz assim, longe dos olhos, não é? Longe dos olhos, longe do coração. Perto, longe dos olhos, longe do coração. Longe do coração. Então, é preciso que tenha aquele lugar onde você coloque uma imagem, ou coloque a palavra de Deus, coloque o santo texto, a pessoa passa ali, gente, uma água benta. Seu quartinho, seu cantinho de oração. Pode ser na sala, pode ser num recanto, pode ser numa sua varanda, mas é um lugar que vai mostrar até quem vai na sua casa. Certo. Deus é muito próximo dessa família, né? Muito bem. Então, nós vamos... Enquanto você procura, eu só Leia. quero fechar com uma coisa. Fecha. Outra coisa que nos aproxima muito de Deus é nós buscarmos, praticar, viver as obras de misericórdia espirituais e corporais. Se você quiser saber o que é isso, nós já temos programas antigos que foi só sobre obra de misericórdia espiritual e obra de misericórdia temporal. E falando em Corporal, programas antigos, você faz assim, você vai lá ou no Google, ou lá no YouTube, e você vai colocar assim, Retalhos da Vida, Lé e Sônia. Isso é para você achar qualquer programa. Mas se você quiser buscar um específico, tenta colocar. A gente tem sobre penitência, sobre quaresma, sobre obras de misericórdia, sobre família, sobre pecado, sobre confissão, sobre isso, sobre isso. Afinal, sobre queridos, são mais de 9 anos aqui. Então, entra no canal de Lé e Sônia, compartilha. Quantas pessoas nos têm dito, meu Deus, eu fico tão feliz, olha, tem tantas coisas que a gente recebe por escrito. Meu amigo Carlos Rosso me disse uma coisa que eu me emocionei, viu? Semana passada, no programa da semana passada, mas eu não vou repetir não, vai ficar no ar. Mas são palavras de incentivo, lindas, né? Esforça. Muito lindas, né? Que mexe com a gente. Então é preciso que a gente compartilhe aquilo que é bom. E a gente vai agora pedir a Deus, junto com você, força para que a gente mergulhe em águas mais profundas, que a gente passe a utilizar a nossa Bíblia não como enfeite na nossa casa, mas como ferramenta de santidade. Ferramenta de santidade, Deus de amor. Tu ouviste do começo ao fim. Tu viste, Senhor Deus Todo-Poderoso, que hoje nós cantamos sem o instrumento musical. Lembra que eu disse aquela frase que eu conversava com a minha amiga? Reze para que haja êxito, porque é uma luta do bem contra todas as forças do mal. E hoje, quando nós chegamos aqui, não dava mais tempo de voltar lá em Nova Parnamirim, onde moramos, para buscar a fonte do teclado. Teclado desse tamanho, veio. A fonte desse tamaninho, que é a razão da vida do teclado. A fonte é quem dá a vida. Jesus é a fonte da vida. É Ele quem dá vida a esse mulherão. A esse mulherão. A esse homenzarrão de 2,4 m, de 1,93 m, só tem tamanho.
Jesus é quem dá a vida. Jesus é quem sustenta a nossa caminhada. Então, por isso, hoje nós não tivemos a música. Mas a música a gente tenta, não é, Sônia? Fazer sair do nosso coração. Cantamos, como diz o termo, né? A capela. Por isso nem cantamos tudo, mas tu viste, Deus. É aquilo que diz São Tiago, vencer a tentação, superar a tentação. Pois é, tu viste, ó Deus, como nós começamos. Eu um pouquinho aflita, porque eu sou mais aflita, a Sônia é mais suave, mais serena, eu sou mais azogada, mais agoniada. Mas tu trouxeste serenidade ao meu coração, porque tu me lembraste. Mais importante do que a música é a mensagem. Obrigada, meu Deus. Deus, toca o nosso coração para que a gente tenha vontade, desejo, afinidade e cada dia mais a gente queira mergulhar na Tua Palavra e que esse mergulho na Tua Palavra nos ajude a encontrar uma vida nova. Cada dia, motivo para buscarmos ser mais felizes. Motivo e motivo e motivo para sermos melhores para os outros. Porque se há uma frase que eu gosto muito de dizer, é aquela de Dom Manuel Pestana. Você não avalia o bem que você faz quando você faz o bem. Não se deixe vencer em generosidade. Abra sua Bíblia. Aqui está a fonte da vida. Aqui está a renovação da águia. Aqui está o alimento para a vida eterna. E a gente vai ficando por aqui porque já terminou. Mas assista este programa no canal de Leia e Sônia ou no canal da TV Futuro, na íntegra. E hoje à noite na TV Potiguar, Reprise às 20 horas, a reprise. Tchau, gente! Tchau! Até Retalhos quinta! da vida! Retalhos da vida! Retalhos da vida! Retalhos da vida! Retalhos da vida!